Então tá, gente. Sejam muito bem-vindos para esse Conversas Conscientes de hoje. O nosso tema é desenvolvimento de lideranças. Eu sou a Carol Souto, sou fundadora do Ecossistema Angatu. Estou aqui em Porto Alegre e hoje o meu parceiro de conversa, além de todo mundo que está aqui na sala, é o Dante. O Dante Sasso é o head de educação da Angatu. Dante, queres dar teu boa noite? Tu tá no mudo. Opa, boa noite para todos e todas. Muito legal estar aqui, estar contigo, Carol, e estar com as pessoas que estão aqui. A gente sabe que nada pode ser feito diferente Uhum, das pessoas que estão aqui nesse momento, né, da forma uhum, como a gente vai fazer. Então, é muito importante a gente estar presente aqui no que a gente está uhum. conversando, a gente está conseguindo refletir sobre o que vai ser dito. A Carol me apresentou como Dante Sasso, é head de educação. Eu venho fazendo um trabalho de desenvolvimento de lideranças há mais de 30 anos. Sou da área da educação, gosto de dizer que eu sou mais educador do que líder ou entendido de liderança, né? Quem entende de liderança, na verdade, são as pessoas que de fato desempenham essa função de forma, né, mais contundente, assim. Meu trabalho é mais de fazer liderança em projetos, né, com outros consultores, eventualmente com algumas lideranças também, mas nesse espaço de 30 anos eu desenvolvi uma sólida visão sobre o que é liderança, sobre o que é educação de adultos Uhum, especificamente, né? A gente sabe uhum, que é muito diferente o formato que a gente tem para as diversas faixas etárias, assim. É, Venho fazendo esse trabalho com muitas empresas, Carol, e uhum, pessoal que está aqui durante esse tempo, construindo jornadas para o desenvolvimento dessas lideranças, apoiando não só no resultado das organizações, mas também gosto de incluir bastante isso na qualidade de vida das pessoas que estão fazendo o seu uhum, trabalho nessas organizações. Né? Então, sempre uhum, tem um quê de autonomia com responsabilidade. Eu acho que eu vou falar bastante sobre autonomia e responsabilidade nessa nossa conversa. uhum. Maravilha. A gente desenhou, né, Dante, esse nosso momento aqui para realmente ser um bate-papo. Então, a gente traz alguma experiência, né, bastante experiência aqui para a mesa, mas a gente quer deixar esse espaço aberto para que, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, a gente possa explorar e aprender juntos. Porque esse momento, ele é uma conversa para a gente lidar com o que está na sala. Então, vamos trocando aqui, tá? Maravilha. Vamos começar com o que, de repente, Dante, a nossa primeira pergunta aqui para a gente explorar juntos é quando tu olha então para esses teus 30 anos de experiência, Dante, o que que tu percebeu nessa tua trajetória que mais influenciou o teu olhar sobre desenvolvimento de lideranças? Apesar, Carol, de eu ser um cara, né, como eu disse no começo ali, eu sou educador, eu, né, naturalmente estou muito envolvido com teorias, com livros, com ensino num formato de bastidor, digamos, né, pensando, Uhum, refletindo, desenvolvendo algumas teorias a respeito da educação e da liderança. uhum, O que mais me influenciou mesmo nessa estrada toda foi a prática, né? Não a uhum, minha, né, especificamente, assim, muito mais do que metodologias ou modelos e tal. uhum, Foi a prática, obviamente a minha também, mas a prática de quem se dispôs a entrar nesse processo de uhum, desenvolvimento. uhum, Então, assim, nunca foi falta de ferramenta, nunca foi falta de conhecimento técnico, assim, mas sempre foi aquele uhum, ímpeto de fazer as coisas, né? uhum, E quando a gente consegue refletir sobre esse fazer as coisas, né? A uhum, reflexão, na verdade, ela tem que estar sempre presente. Eu falei ali no começo sobre teoria, a gente tem que receber e recriar essas teorias a partir da nossa experiência, né? Voltando a falar sobre educação de adultos, porque a gente uhum, já tem uma experiência de como fazer as coisas. Então, o fato de a gente conseguir refletir primeiro sobre a teoria, mas, né, o que é menos importante nessa fórmula, mas mais sobre a prática aplicável, né, aquilo que a gente sim. realmente fez, o que deu certo, o que deixou de dar certo, né, e Uhum, experimentar esses novos comportamentos, né, porque a liderança se trata de fato disso, né. De novo, aham, ferramentas estão muito ao nosso alcance de qualquer formato que a gente uhum, precisar,
Então, assim, Uhum. a gente receber boas perguntas, a gente estar aberto para boas perguntas, né, para reconstruir também esses novos comportamentos, e nesse processo conseguir estruturar um ambiente que sustente essa mudança, né? Ou Uhum. seja, a gente é difícil, mas a gente tem um papel também de conseguir ampliar a nossa Uhum. atuação por um contágio, assim, né? Para conseguir Aham. contagiar os outros, porque Aham. fatalmente nessa fórmula, né? Para todo mundo que está no processo de liderança, a gente vai chegar num momento em que a gente vai precisar também formar novas lideranças, né? Aham. Que aí, tudo bem, já é uma escala, é uma próxima escala, assim, mas a gente, primeiro que eu entendo que o processo de liderança ele é dinâmico, né? Uhum. Naturalmente, assim, a gente lidera e Uhum. é liderado o tempo inteiro, Uhum. e depois que a gente tem novos desafios, novos Uhum. degraus nessa, né, escalada de liderança. Então, Aham. assim, na minha, né, resposta é meio longa, assim, mas né, eu acho que as experiências que a gente pode ter, né, respondendo assim de forma mais, Aham. né, direta, as experiências que a gente pode ter que ampliem consciência, a nossa consciência, que fortaleçam essa nossa capacidade de Aham. decisão, né? Porque assim, liderança se trata de tomar decisões. Então a gente vai ter que tomar decisões. Então Aham. criar essa confiança na gente e ajudando as Uhum. pessoas para construir as organizações e os contextos que a gente quer construir no Sim, fim das contas, assim. sim. Meio que por Essa, aí. essa tua resposta, ela tá muito alinhada, assim, com que a gente tem um enorme alinhamento aqui, eu e o Dante, e que bom que tu já nomeia que as ferramentas estão disponíveis, mas não são elas que são as grandes soluções dos nossos problemas. Não é raro, né, a gente entrar num desenvolvimento de lideranças ou conversar com líderes que pedem, tá, mas não tem uma ferramentinha para a gente fazer isso? E essa ferramenta ela pode ser útil, mas ela é útil num primeiro nível, numa primeira experiência. Conforme a gente vai amadurecendo no nosso nível de liderança, a gente precisa ir soltando essa ferramenta para ir encontrando o nosso jeito, né? Então, tu já começa trazendo um ponto importante, que a ferramenta ela não é a solução de todos os problemas do líder. Então, e isso é um tema bem, bem importante, especialmente quando a gente fala sobre níveis que não são diferentes da primeira liderança, né? Porque às vezes tu tá começando, é útil ter um corrimão, mas quando tu vai avançando na tua jornada, é importante tu estar fortalecido internamente, né? Para tu ir além da ferramenta. Então, aí aqui é um tema importante aqui para a gente explorar. O Carol, como eu já comecei, né, a conversa sobre liderança linkando com a educação de adultos, que é, né, uma Uhum. grande paixão minha, cabe dizer que existem certos formatos de aprendizado que tu vai conseguir sensibilizar mais as pessoas apresentando uma ferramenta para começar, para introduzir a pessoa, puxa, dá, mas olha só, eu consigo me organizar melhor com uma ferramenta. Tá, olha só, tem aqui essa ferramenta. Mas o processo todo ele só vai ser sustentável quando tu independer das ferramentas, né? Quando tu Uhum. se der conta que a ferramenta é um acessório àquilo que precisa ser Uhum. feito, ou seja, a internalização de uma série de comportamentos, né? Uhum. E então assim, não, né? De novo, vamos reforçar a ideia de que a ferramenta ela não é prescindível, ou seja, a gente vai precisar de ferramentas, mas que a gente só vai tornar isso sustentável se a gente conseguir internalizar a necessidade, testar esses comportamentos, a Aham. prática que eu falei anteriormente. Aham. Né? E aí tu nomeou um segundo tópico aqui que é bem importante, que é a aprendizagem de adulto. Quando a gente trabalha no desenvolvimento de líderes, é importante considerar que o adulto aprende diferente da criança. Então, quando eu faço, e até eu sei que aqui na sala tem líderes e tem líderes e tem RHs. Então, assim, quando eu estou fazendo um desenvolvimento, eu estou no meu desenvolvimento de lideranças, é muito importante eu entender como é que eu aprendo enquanto líder. E eu, enquanto facilitador de um desenvolvimento de lideranças no papel de pessoas e cultura, de gestão de pessoas, entender o desenvolvimento do adulto para propiciar experiências que valorizem a reflexão sobre uma prática. Porque se for só transferência de conhecimento num treinamento daqueles mais clássicos, mais formais,
o treinamento, o conhecimento não fica com o participante. Ele fica por um período, mas ele depois ele vai vai esmaecendo. Então, quando eu considero, então, primeiro, um fortalecimento interno para essa tomada de decisão, independente da ferramenta, e eu considero a aprendizagem do adulto como um elemento importante na forma como eu faço o desenho desse desenvolvimento do líder, né, dentro dos níveis de liderança. Eu acho que esse é um segundo tema bem importante aqui para a gente botar uma. Eu tenho uma metáfora que eu adoro, Dante, que são as placas na estrada, sabe? Eu acho que não é, nós estamos botando aqui duas placas na estrada bem importantes para quando a gente faz uma estrutura de desenvolvimento de lideranças, né? Uhum. Muitas vezes essa, né, voltando um pouco à ferramenta, muitas vezes essa ferramenta ela é só uma forma de tu abordar essas coisas, porque, por Isso. exemplo, e às vezes tu sabe essas ferramentas sem precisar da ferramenta, ou seja, tu sabe Uhum. que na tua equipe, por exemplo, tem pessoas que aprendem de forma diferente, tem pessoas Uhum. que têm níveis de maturidade diferente, tem pessoas que ferramentas funcionam de uma forma e outras ferramentas funcionam para, né, para outras Uhum. situações. Então, assim, tu ter a teoria disso, beleza, vai fazer muito parte do pacote, Uhum. mas tu precisa também te experimentar para poder criar as tuas, né? Eu brinco dizendo que tu tem que criar as tuas próprias teorias, né? Uhum. Porque essas teorias que a gente são uma base para a gente criar soluções para novas situações. Então, Uhum. assim, cada vez mais, né? E nem vou falar de mundo complexo, né? Né porque isso está dado já, é óbvio. A gente vai a gente vai ter contextos que a gente vai precisar de coisas que ainda não foram feitas, que só a Uhum. gente vai conseguir fazer. A gente começa a Uhum. falar, inclusive, de autenticidade, né? Tem Uhum. experiências aqui que só o Jorge Rafael tem experiências aqui que só o Rafael Bica tem experiências Uhum. aqui que só a Nayane tem. E assim, né, a gente tem uma mesma base que é comum, que é compartilhada, que são as ferramentas que a gente tem acesso, mas tem uma forma nossa de fazer as coisas. Como é que a gente Uhum. faz essas coisas? Qual é a nossa Uhum. forma de fazer Uhum. essas coisas? Sim, sim. Vai Carol, fortalecer. antes de tu continuar, só deixa eu dar uma boa noite para quem chegou depois. Sejam Tá. bem-vindas. Eu acho que são só meninas que entraram. E dizer que as pessoas podem escrever perguntas aí também, né? Interagir com a Uhum. gente, seja no chat ou, enfim, né? A Pode levantar Cris, a mão, eu acho, Carol. Talvez. pode, pode abrir o microfone. A Cris Vasques está Isso. chegando também. Boa Ah, que noite. saudade da Cris. Cris foi minha diretora no Senex. Que legal. Que legal. Então, Cris, seja muito bem-vinda. A gente está aqui batendo um papo sobre desenvolvimento de líderes. Já que nós fizemos essa pausa, eu queria checar se alguém tem alguma pergunta, algo que gostaria de trazer, talvez algum desafio que gostaria de explorar. Senão a gente vai tocando aqui, mas a gente gostaria de ouvir vocês também nessa uma hora que a gente vai passar juntos. Alguma contribuição nesse momento? Sim, eu tenho uma. Jorge, por Jorge favor. Rafael, Santo Ângelo, Rio Grande do Uhum, Sul. Eu tenho observado uma crescente nas equipes de falta de confiança e de uhum, falta de autoestima, e isso impactando muito seriamente no dia a dia, nas uhum, entregas e etc. Mas me parece que essa é uma questão mais em voga atualmente. Vocês têm uhum, percebido algo nesse sentido e, enfim, ao uhum, abordar essa questão? uhum. Olha que Grande pergunta. interessante. É uma boa pergunta. Autoestima, eu não sei se com esse nome, Jorge, tá? Mas eu entendo que uma das grandes perspectivas do líder é esse olhar de fazer bons acordos, acompanhar as entregas e reconhecer as entregas, fazer um feedback no final, seja para gerar aprendizado, lições aprendidas, ou para reconhecer e celebrar. Isso é um ciclo muito base, assim, de liderar, tá? E cada um desses passos que eu tô te dizendo tem os seus desafios aqui, não é uma coisa às vezes tão lisa assim. O que eu tenho percebido, isso, eu trabalho com líderes no Brasil e fora do Brasil, eu percebo que as pessoas param um pouco para celebrar suas pequenas conquistas. E talvez isso aí teria que entender um pouco mais assim o teu contexto, mas eu acho que isso mina bastante quando a gente acha que a gente está sempre devendo, sabe? Já viram esse fenômeno dentro das organizações? Talvez vocês vivam isso de alguma forma,
que tu faz um trabalho que até foi 80%, 70% do que era esperado, tem um esforço, tem um comportamento diferente, mas talvez a gente não parou para reconhecer o que deu certo. E a gente foi direto para o que deu problema. Então, e esse, às vezes, eu acho que é até um vício de linguagem, assim, uma coisa que vem fomentado um pouco pela metodologia de gestão, um pouco, tem várias, no meu entendimento aqui, eu posso ter várias raízes, causas raízes para isso. Mas talvez a maior lembrança aqui é como que a gente pode estimular as pessoas a celebrar pequenas conquistas. E às vezes é a coragem de fazer uma pergunta numa reunião. Então, um silêncio, as reuniões são sempre um silêncio ensurdecedor. Alguém fez uma pergunta e eu paro e digo assim: muito obrigada por me fazer uma pergunta diferente na reunião. Esse é um pequeno jeito de reconhecer um movimento diferente no time, bem pequenininho. Quando as pessoas vão fazendo coisas que a gente valoriza e a gente vai botando essa plaquinha na estrada de que eu aprecio esse comportamento antes de ir para a resposta, antes de eventualmente fazer uma correção de rota, isso pode estimular um jeito diferente de se relacionar, tá? Talvez essa seria uma contribuição inicial. Dante, não sei se tu tem algo que tu possa trazer aqui nesse É, na sentido. verdade, eu esperava que tu fosse falar sobre confiança. Na verdade, até eu gostaria de te ouvir falando É, sobre confiança, porque é, é algo que está bastante presente no teu trabalho, né? sim. Então, confiança a gente constrói quando a gente está em contato uns com os outros, né? Às vezes a gente está assim, é muito interessante, gente, a gente vê esses escritórios abertos, todo mundo, e a gente percebe que as pessoas estão entrando menos em contato Por umas com isso que as a pergunta outras. dele eu achei boa. Ele falou sobre É, confiança. Tu falou sobre confiança, né, Jorge Rafael? Tu falou sobre um leque de confiança, uma falta de confiança, assim, né? Isso, em si mesmo. Tu, líder, enxerga naquela Isso, pessoa, vê potencial e vê entregas, mas ela tem um sentimento de isso. punição. sim. Uhum. Então, aqui tem dois temas. A gente precisa talvez entender o que que é autoconfiança e se dentro da organização há espaço para conversar e fazer um desenvolvimento sobre isso, tá? Confiança é um dos temas organizacionais, autoconfiança, confiança na construção das relações líder e time entre pares. Esse é um tema dentro do desenvolvimento de liderança, tá, Jorge Rafael? E confiança, a autoconfiança, a gente vem por uma questão de competência, então é construção de conhecimento, experiência, resultado que tu entrega e uma noção clara do teu caráter. Então, se eu conheço os meus valores, se eu entendo as minhas crenças, o que que me norteia. Então, quando a pessoa vai amadurecendo nesse sentido de caráter e competência, ela vai ampliando a sua autoconfiança. Isso não sou eu que estou dizendo, tem um autor que trabalha sobre isso, eu gosto muito dele. É um livro que se chama Velocidade da Confiança, do Stephen Covey. Ele fala, ele atribui diferentes níveis de construção de confiança partindo do meu eu até relacionamentos entre as pessoas, organizações, sociedade. E de uma certa forma, eu acho que o mundo está mudando tão rápido que as pessoas não estão conseguindo consolidar a sua experiência. Isso tem a ver com a aprendizagem do adulto que o Dante estava trazendo. Que adulto aprende através da experiência, tá? Mas a experiência, sem dar sentido a ela, é como se passa liso. Então, eu preciso criar momentos, com os líderes, com os times, de a gente parar e se perguntar o que que deu certo nessa semana. Eu ensino isso, são duas perguntas maravilhosas que a gente pode se fazer, nós, enquanto líderes, e para os líderes das nossas organizações e os próprios times. A gente pode fazer duas perguntas: o que que a gente fez bem e o que que pode ser diferente? Se eu me fizer essa pergunta e na minha reunião de equipe semanal a gente começar a consolidar isso e de uma forma tranquila, né? Eu não estou falando que a gente fez diferente para poder punir, etc. Eu estou gerando aprendizado, tá? A gente vai dando sentido para a experiência. Então, às vezes a gente não comemora, às vezes a organização tem um padrão de autoexigência, às vezes as pessoas têm autocrítica. E às vezes a gente não dá sentido para a experiência, então é como se a gente não aprendesse nada, mas a pessoa aprendeu um monte de coisa, fez um monte de coisa naquela semana, naquele mês.
E tem uma outra parcela disso que não é nossa, que é um aspecto privado das pessoas, que é um espaço terapêutico, que daí nem é a nossa conversa aqui. Porque se a gente percebe que tem uma autoconfiança, e que isso, a gente fazendo os mecanismos, etc., talvez a gente tenha que entender quais são os benefícios que a nossa organização traz para um apoio terapêutico, que daí o líder, ele ajuda a dar destino à voz, mas não é ele que vai ser o depositório dessa conversa, porque são conversas privadas e a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas que ela talvez queira falar sobre determinadas coisas que não é nosso para saber, né? Mas é nosso para apoiar, para incentivar uma conversa mais profunda. Então, não sei, Jorge, se essa pequena resposta te ajuda aí no teu contexto, tá? Joia, que bom. Mas, Carol, tu tava ensaiando falar sobre as pessoas hoje, né? Tu vê os ambientes abertos, mas as pessoas meio em si mesmadas, porque talvez sim, falte também que vai um pouco assim sobre o que tu está falando, falta um pouco de uma fricção, assim, sabe, de é, uma necessidade de fricção, né? Então, assim, a gente se relacionar, a gente é de é, quebrar a cara, é ter conversa difícil, ah, faz parte do processo, sabe? Tu não precisa sim, pessoalizar isso, né? Só que essas cascas, elas vão confiando até a própria autoconfiança no espaço terapêutico ou não, mas uhum, elas vão criando uma casca uhum, que vai te permitindo, sabe? Aí tu uhum, também pode errar, tu pode ter novos. Eu me lembro um pouco de uma conhecida nossa que ela fala, Carol, a Graziella, que ela falava uhum, liderar também é fazer umas escolhas ruins, assim, a princípio, sabe? Difíceis as escolhas que você vai fazer. Então, tem fricções que elas podem ser prejudiciais no primeiro momento, mas que elas vão criar essa casca que vai te é, permitir. aham. Então, caráter e competência, Nayane. Então, a Nayane está perguntando aqui o que que constrói confiança. Caráter e competência, o nome do livro é A Velocidade da Confiança, tá? É do Covey, Stephen Covey? É, Stephen Covey. Uhum. Dante, tu está trazendo um aspecto bem importante aqui que também influencia na questão da construção da confiança e que a gente não dá bola às vezes, que é tempo de qualidade de conversa entre as pessoas. Hoje em dia, cada um trabalha no seu quadrado, as pessoas mal se encontram. Às vezes, quando, né, o Jorge traz que está lá em Santo Ângelo, às vezes as pessoas estão em comunidade, porque moram em cidades menores, né, aqui no Rio Grande do Sul, ou em diversos aspectos do Brasil, contexto do Brasil, mas a gente constrói um relacionamento de amizade, mas não um relacionamento em que a gente pode falar sobre aquilo que precisa. Então, é uma harmonia num contexto, assim, da literatura, a gente chama isso dentro da organização de uma harmonia artificial. É todo mundo amigo, mas ninguém fala sobre o que precisa. E aí, se a gente não fala sobre o que precisa, a gente não cresce. Que aqui eu só vou fazer um parênteses, né? Os times de alta, isso, entrar em contato uns com os outros, Johnny. E aí, contato é sair para não preciso saber o nome do filho, né? Não preciso saber o que está acontecendo na casa da pessoa, mas eu preciso saber como é que ela pensa, onde ela estudou, que livro ela está lendo. Então, às vezes a gente toma um tempo para entender o contexto pessoal e aí eu sei o nome do filho, do marido, da esposa, do namorado, sei que brigou, que tá com isso, tá com aquilo, mas eu não sei como é que ela toma a decisão. Eu não sei que valores ela tem. Eu não sei que livro que ela tá lendo. Então, porque é essa interação, esses valores que chega na hora lá do vamos ver que a gente tem que enfrentar uma crise juntos, enfrentar é isso aí que vai fazer a diferença. Eu entender o que norteia a forma de pensar e a forma de se relacionar desse colega. E a gente, enquanto líder, tem que ficar um pouco de olho nisso, porque às vezes o nosso time é muito amigo, mas a gente tá com um conflito velado, a gente tá. E essa musculatura é passível de desenvolvimento de liderança. Porque não existe, eu ia falar sobre isso, as pessoas não falam sobre o que importa, porque às vezes tem medo de prejudicar os relacionamentos. Mas não existe, um amadurecimento e fortalecimento dos relacionamentos sem a gente passar por conflito. Então, o conflito é meio de transporte para a gente aprender. E gestão de conflitos é um tema clássico de desenvolvimento de liderança. Se não está no programa, né, dentro da tua organização ou dentro do teu PDI enquanto líder, tem que estar.
Porque esse é um tema que volta e meia tem que direcionar lá para o aspecto terapêutico, porque a gente está carregando histórias nossas de como a gente enxerga o conflito, por conta das nossas experiências pessoais, que não tem nada a ver, é uma outra história, mas isso influencia. Então a gente cria instrumentos, ferramentas, instrumentos, novas formas de ver sobre o conflito, né? E eu digo conflito é meio de transporte para aprender, para que a gente possa ir criando novos repertórios. E aí o restante a gente tem que ir lá lidar no nosso espaço privado, né? Então eu acho que esse é um tema clássico de desenvolvimento de lideranças e eu entendo que quanto mais a gente cresce dentro da organização, né, para níveis mais estratégicos, mais a gente precisa ter essa capacidade de lidar com situações difíceis, conversas difíceis e gestão de conflitos, porque invariavelmente vai ter divergência, né, Dante, dentro das organizações. No E fim que das bom. contas, esse é o perfil daquele cara que a gente, ou aquela mulher que a gente acha preparado. Puxa, fulano é preparado, fulano é executivo, fulano. É essa pessoa que está pronta para essas conversas, que faz essas conversas. É, Contextualiza, que aprofunda, é, que dá espaço. Né? isso. Tudo isso é muito difícil e, né, ninguém tira essa Uhum. característica, mas ela vai estar presente, muito Aham. difícil para alguns mais do que para os outros, né? Mas ela vai estar presente e faz parte lidar com isso de forma, né, serena até onde for possível, assim. É, É isso. é, é, Que legal é, a participação e as perguntas. Obrigado. Está movimentando. é isso. Mais alguém quer trazer alguma pergunta, alguma situação que gostaria de checar, de trocar com os colegas aqui na sala? Carol, eu queria trazer sobre a questão de segurança psicológica, tá? Eu acho que Tá, esse é um aspecto importante, porque você tá. fala de ter a segurança psicológica, mas às vezes você Uhum, falta sentir ela e realmente quando tu faz uma pergunta, ou tu traz uma exposição, será uhum, que eu trago isso? Será que esse é um assunto palpável? Aqui é o ambiente, aqui é o fórum adequado? Qual o cenário ideal? Ah, parece uhum, que isso ainda está um pouco artificial. Tu trouxe antes, né? Parece artificial, uhum, parece que segurança psicológica a gente tem falado. Talvez as lideranças tenham evoluído, mas eu sinto que é um aspecto ainda que tem muita aprendizagem sobre isto, na sim, prática, no sentir. Não sei qual é a tua percepção sobre esse aspecto. sim. Sim, aí a gente vai falar sobre a curva de aprendizado sobre qualquer tema dentro da organização, né? Porque a segurança psicológica, a Amy Edmondson fala sobre esse tema, e ela traz lá um conceito, etc. E depois a gente teve um outro autor que ele está sendo mais difundido no Brasil, e ele fala sobre esse tema como estágios dentro da segurança psicológica. Porque não é hoje eu não tenho e amanhã eu tenho. A gente precisa construir. Então, e essa construção, ela vai levar um tempo, porque a gente vai falar sobre mudança de comportamento, né? Mudança de estrutura, estrutura de gestão, às vezes. E, Rafael, pode ser até como eu conduzo a minha reunião. Eu conduzo a minha reunião, tem check-in na minha reunião? Não tem. Check-in é como é que tu tá chegando, né? Em vez de eu ir direto no assunto, eu dou bom dia. Isso parece absurdo eu falar sobre isso, mas eu já observei reuniões em que a gente vai direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Mas que ponto? Tu não sabe como é que a pessoa tá chegando, tu não sabe o tamanho do teu problema, se a pessoa tá disponível, se não tá. Lembra, adulto aprende a partir da reflexão da experiência, mas se ele não chegou ainda, se não tá com Faz sentido. presença. A gente não tem, né, Dante? Eu tinha uma professora minha que dizia o check-in é importante para a alma chegar, porque a alma tá lá na reunião anterior ainda, nem chegou nessa reunião ainda. Então a gente faz check-in. Hoje eu li uma frase boa sobre alma, né? Que todo Ah, mundo diz que tem uma alma. Na verdade, a gente não tem uma alma, a gente é uma alma, a gente tem um corpo. Isso é boa, hum, né? hum. Olha, adorei, adorei, Dante, assim. Também gostei. Carol, te interrompi rapidamente para voltar a falar um pouco de confiança, assim, né? Já que a gente, Sim. para engatar um pouco no assunto anterior, confiança, a gente aprende muito isso em aula de negociação. Aham. Confiança é tipo, a gente primeiro tem que dar a É confiança, isso. para depois a gente receber. Então, É. assim, como em qualquer negociação, primeiro tu dá alguma coisa, né? Qualquer Uhum. coisa, dá Uhum. confiança, né? Para Aham. as pessoas, para poder receber. Então, assim, esses estágios, eles dizem respeito a esse tipo de movimentação. É Tu tem que ser isso. agente disso também.
né? Sim, Para a sim. construção da segurança psicológica, ou seja, tu não vai chegar num ambiente onde existe uma cultura. Primeiro que no momento que tu chegou no ambiente, o ambiente já mudou, né? Porque tu é É. um Aham. elemento a mais nesse ambiente, né? Então já mudou, então é um novo ambiente. Nesse novo ambiente vai ou não surgir a segurança psicológica a partir de uma ação de diferentes, né, diferentes Aham. perspectivas aí. E tu é uma parte importante, ou seja, tu é agente disso, Sim. né, no Sim. formato de conseguir criar essa confiança a partir de ti, ou seja, primeiro tu tem que dar. Isso. E esse é um ponto bem importante aqui, que quando a gente fala sobre segurança psicológica e confiança, a confiança ela está nos relacionamentos que a gente vai construindo ao longo do tempo, tá? E a segurança psicológica ela é percebida num ambiente seguro, tá? Então, as duas coisas são relacionadas e a gente também constrói essa percepção ao longo do tempo. Então, uma coisa importante aqui, que quando a gente fala sobre desenvolvimento de lideranças, a gente tem as nossas rotinas, por exemplo, de aula, né? Vai fazer um PDL, tem um módulo de segurança psicológica. Mas aquele módulo ali, ele não é aquilo ali que vai construir segurança psicológica. Então, a gente precisa olhar esse tema, e aí isso já é um passo além de um programa de desenvolvimento de liderança, porque isso é um traço da cultura da empresa. Aí eu vou ter que entender modelo de gestão, eu vou ter que entender os principais comportamentos e significado da liderança, eu vou entender ritos, processos de Ritos. comunicação, jornada de reconhecimento, gestão de consequência, que esse é um tema ele é um tema grande, tá? Eu acho que é um outro conversas conscientes, Rafael, porque quando a gente fala sobre segurança psicológica, e conectado com isso que o Dante está trazendo, as pessoas também acham que isso não é fazer gestão da consequência, por exemplo. É ficar todo mundo amigo, é a gente ser bonzinho. E não é isso, é a gente lidar com a situação, com a realidade como ela é. E eu acho que isso na minha experiência, trabalhando com desenvolvimento de líderes, os líderes que conseguem olhar para a realidade, daquilo que está acontecendo, e tratar isso com uma certa naturalidade, não desmerecendo a gravidade, eventualmente, do tema, ou qualquer coisa, mas é assim, isso está posto, está acontecendo, nós vamos ter que resolver. É muito diferente de a gente julgar, puxar a orelha, fazer uma série de outras coisas quando não é o caso, né? Às vezes tem que fazer a gestão da consequência valer, enfim, por N questões. Mas a Amy Edmondson, ela fala sobre um tema muito importante nesse tópico, que é o seguinte: para a gente ter o primeiro passo para a gente olhar para a segurança psicológica é a gente entender que o que a gente está trabalhando é um problema para aprender. Primeira coisa. O que está acontecendo é puro aprendizado. E aí, quando a gente consegue colocar a voz nisso e consegue convidar a voz das pessoas para ajudar a resolver o problema, a gente vai construindo confiança nas relações. Vocês entendem eu não sei se eu estou conseguindo me expressar aqui, mas a gente está olhando para um tema que é bem grande, é passível de desenvolvimento, né? Eu acredito que as pessoas aprendem, né, Dante? A gente está aqui e nós somos prova disso, porque a gente se desenvolveu ao longo dos anos, e vocês, imagino, né? Conheço alguns que estão aqui e sei o quanto cresceram ao longo do tempo. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente construir segurança psicológica, é a gente entender o papel do erro na cultura, como é que a gente lida com o erro, diferenciar os tipos de erro e encarar os problemas que são base de aprendizado. E normalizar algumas coisas, porque ninguém nasce sabendo, né, dentro da empresa. E isso é processo de educação e desenvolvimento, gente, né? Enfim, então, a gente não sei E se a gente, algum. não, é isso, só pensar nas consequências de não fazer isso. É a gestão das consequências, é entender, Isso. mas aí minha equipe não é inovadora, né? É, Inclusive, né, a segurança aham, psicológica é inovação. Minha equipe não é inovadora, sim, não se permite que ninguém dê uma ideia diferente, né? isso. Como trouxe o próprio Rafael. Isso. Bom, E, a, né? e E a- aí começa a conseguir nomear essas coisas, né? Também. uhum, uhum. O líder, e aqui entra de novo o desenvolvimento da liderança, capacidade de nomear a realidade. Eu não consigo resolver nada que eu não consiga nomear.
Então, se eu não entendo o que está acontecendo e eu não preciso fazer isso sozinho enquanto líder, eu posso conversar com os pares, eu posso conversar com a minha BP, com a minha consultora interna, eu posso conversar com o RH, eu posso conversar com uma consultora que está disponível dentro da organização. Eu posso vir numa aula aqui e conversar com as pessoas. Então, se eu não conseguir nomear a realidade, eu não vou conseguir trabalhar para resolver o que está acontecendo. Então, Carol, tu sabe que eu sou da área, sabe que eu sou da área da literatura, né? Eu tinha um professor que é um escritor famoso, Luiz Antônio de Assis Brasil, que ele Uhum, dizia que tudo tem um nome, as coisas todas têm um nome. Então não tem a coisinha da porta que puxava e trancava, não, é o trinco. Então uhum, assim, tu tem que aprender a nomear as coisas, tá? isso. Né? E ter maturidade também para colocar isso em questão, assim. É. Então, para mim, essas são duas grandes habilidades: a capacidade de autopercepção e nomear a realidade. Se o líder se desenvolver nisso, hoje em dia, num tanto de complexidade e incerteza que a gente está vivendo dentro das empresas, se eu conseguir construir capacidade de me observar, de me perceber, de entender quando eu preciso me retirar de uma conversa, quando eu tenho que influenciar, quando eu tenho que levar meu pontito para terapia, sabe? Porque às vezes a gente tem que se acalmar e marcar uma sessão de terapia, né? Dependendo do que é, ou eu vou falar com o meu coach, com o meu mentor, o que quer que seja, buscar meu ponto de apoio, e a capacidade de nomear a realidade, eu acho que é meio caminho andado. E às vezes eu acho que as confusões dentro das empresas acontecem porque a gente está com dificuldade de perceber que a gente está atrapalhado no contexto, está misturado no contexto, e a capacidade porque a gente está faltando repertório para nomear a complexidade que a gente está vivendo. E aí a gente fica meio que andando em círculo, né, gente? E aí fica mais difícil. Então, isso para mim, e tu falou sobre a autonomia e responsabilidade, né, Dante, no início, acho que tu nomeou. Eu acho que isso mais, e tu construir a tua capacidade de autonomia e responsabilidade sobre ti mesmo e sobre o que está na tua mão, né, a tua área, o teu time, eu acho que esses são grandes objetivos, assim, de construção, grandes entregas de um processo de desenvolvimento de liderança, né? Fazendo uma amarração aqui com tudo que a gente está explorando, né? Maravilha. Algo Boa. mais? Alguém mais gostaria de trazer uma pergunta, um tema? Uhum. O Johnny O está Johnny fez uma perguntando aqui. pergunta. Aham, vamos ver aqui. Peraí. Vocês falaram no início sobre ferramentas, elas estão postas, são muitas, afinal, fazer gestão é algo complexo. Existem muitas ferramentas para cada tipo do problema do dia a dia, porém elas são limitadas, quase engessadas. Então, como podemos deixar de ser reféns de ferramentas, deixar de sempre buscar uma nova receita para a gestão? Ah, Johnny, essa é uma pergunta maravilhosa. Essa é uma pergunta maravilhosa. Eu tenho estudado muito, Johnny, sobre um conceito chamado desenvolvimento vertical, né? E a gente tem tentado estabelecer isso, assim. Então, se tu quiser dar uma olhada nisso em algum momento, mas assim, basicamente, tu conseguir aprofundar um pouco mais as tuas camadas de consciência e de maturidade emocional. Uhum. Então, assim, talvez quando a gente esteja falando, né, eu, a Carol, enfim, qualquer conversa, né, mas como a gente está aqui promovendo, quando a gente fala em certos comportamentos, por trás deles, né, por trás desses comportamentos, existe essa ideia de tu aprofundar a autoconsciência, esses níveis de responsabilidade e autonomia, essa capacidade que tu tem de despersonalizar as coisas e entender que as pessoas não têm nada contra ti, é só porque elas estão engajadas em fazer alguma coisa e vocês estão talvez com um problema de comunicação, no fim das contas. Mas que existe um aspecto de maturidade emocional envolvido num aprofundamento. Então, quando tu começa a ter esse nível né, de verticalização do teu desenvolvimento e de conseguir lidar com as coisas da forma, né, como a Carol falou antes, da forma como elas se apresentam, no momento em que elas se apresentam, né, Uhum. conseguir construir uma nomeação para esse problema, né, conseguir fazer as perguntas certas dentro desse processo, tu começa a independer das ferramentas, né? Uhum. Existe um
um autor, eu não vou lembrar do nome dele, que ele fazia um experimento com os corredores de revezamento, né, os corredores olímpicos de revezamento, aquele que tu tem que passar corre 400 metros, 100 metros tu passa o bastão para um, né, o outro corre mais 100 metros. E aí eles queriam melhorar os tempos da equipe, então eles botaram uma pessoa para fazer uma cronometragem ali dos tempos que cada um entregava, e onde é que a gente poderia melhorar a entrega, né, Uhum. do bastão e tal. Ou seja, ela acrescentou uma ferramenta ali que não resolveu nada. Né? Então, outro passo para resolver, para melhorar a performance dessa equipe, foi fazer com que os atletas conversassem entre si para eles entenderem qual era a melhor forma que um passava o bastão para o outro. Aí eu dizia, não, eu passo o bastão aqui ó, com a esquerda, aqui por trás, e eu faço um movimento aqui, eu pego melhor o bastão. Então, se tu me entregar assim, mais de ladinho e não de cima, eu pego melhor, a Uhum. gente ganha aqui um microsegundo. Uhum. Então, assim, independentemente da ferramenta, que era uma pessoa ali cronometrando para ver como é que eles conversando entre si, ou seja, eles não precisaram de ferramenta nenhuma, eles conversando, talvez a ferramenta aqui seja uma conversa, mas eles entendendo como é que eles funcionavam entre si, eles puderam melhorar o seu tempo aí, em sei lá quantos segundos, porque eles sabiam exatamente o que cada um estava fazendo. Então, esse sentido de desenvolvimento vertical é tu meio que desapegar um pouco de algumas coisas e conseguir entrar naquilo que é de fato o que está sendo posto naquele momento, em termos de problema, em termos de desafio, de Aham. oportunidade. Aham. Então, Assim, né, uma resposta é uma grande pergunta no fim das contas, né, mas uma resposta para é, começar a abordagem, eu acho que vai mais ou menos por aí. é. Eu tô com o Dante e eu vou adicionar algo aqui, tá? Que dessa tua pergunta, ela não é uma pergunta que tem uma resposta. Todo problema complexo, ele tem várias perspectivas, tá? E uma outra perspectiva que eu vejo dentro das organizações, eu estudei isso no meu mestrado em antropologia, foi que às vezes a gente está colocando no líder uma responsabilidade, no líder e no próprio RH, tá? Eu tenho visto o RH bastante sobrecarregado para fazer esse desenvolvimento e para criar ferramentas, para fazer várias coisas diferentes, porque a gestão não está bem parametrizada. Então aí eu não tenho indicador, eu não tenho processo, eu não tenho padrão das tarefas críticas, eu não tenho estabilidade na rotina. Então, para cada problema eu tenho que fazer uma invenção nova. Então, isso é muito desgastante. Não ter um gerenciamento da rotina bem parametrizado, a operação precisa estar estável, né? Então, isso é uma coisa, mas é esse autoconhecimento e desenvolvimento de consciência que o Dante está trazendo, porque isso é nosso, isso é intransferível, independente da organização propor ou não, isso é nosso. Um outro pedaço é a operação mais estável e resiliente. E aqui a gente entendeu quais são as prioridades dentro da organização, Johnny, né? Então, essa é uma pergunta que a gente não tem assim uma resposta para te dar, mas talvez se a gente entender e eu vou botar mais uma pimenta aqui na nossa conversa, que é a gente construir capacidade de conversa a partir do que deu certo e que precisa ser diferente. Que aí é um pouco do que o Dante está trazendo da passagem da ferramenta, que é o diálogo. Não tem como melhorar dentro da organização sem conversar. E aí, gente, e tem uns fenômenos de vez em quando, assim, que acontecem, que a gente vai trocando e-mail, vai falando no café do corredor e espera que a coisa funcione. Não, não vai funcionar. A gente precisa sentar para conversar para ver se a passagem do bastão. E aqui, Dante, tu fala a passagem do bastão é a CLA do processo. O acordo do processo está funcionando? Está funcionando. E às vezes a gente não senta, e aí fica uma área falando da outra, um líder fala, não, senta, é todo mundo do mesmo time, não é eu contra tu, é eu contra você, né? É eu e tu, eu e você para resolver o problema. Essa é outra coisa que eu acho que se a gente mudasse dentro das empresas, que não é a minha área contra a tua área, é a minha área e a tua área para resolver um problema dentro da organização, para defender a empresa, o cliente, né? E eu não vou nomear aqui porque eu sei que tem outros tipos de empresa, mas para gente, se a gente olhasse para a gente enquanto parceiro, interno,
talvez esse seria uma outra coisa, Johnny, que resolveria metade dos problemas dentro das empresas, tá? Nós vamos para Dante, isso aqui virou uma outra coisa. A gente tinha pensado fazer de um outro jeito e virou uma outra coisa. Está maravilhosa, porque a gente Tá está ótimo. conseguindo ajudar vocês assim, talvez mais de uma forma mais assertiva. A gente tem uma Isso, outra porque pergunta aqui. Isso, porque para assim, para adultos começa a fazer mais sentido e a gente vai por aqui, né? Eu conheci a Esse, Carol fazendo programas de desenvolvimento e aí eu ia né, a gente ia para os encontros, ia para imersões de 3 dias e a Carol não levava ferramenta nenhuma. E eu ficava muito preocupado porque a Carol não ia levar ferramenta nenhuma, porque a gente tinha um mapa do que ia ser desenvolvido, mas com certeza surgiriam novas perguntas. Então eu não tenho ferramenta para as perguntas que vão surgir. Por isso eu tenho que estar eu preparado para isso, é, né? e é o meu jeito de fazer desenvolvimento de lideranças é assim, eu chego com um roteiro, é, e eu vou ouvindo as pessoas e vou ajustando porque elas precisam, porque, olha, na minha experiência, sempre muda. Eu Sempre chego muda. lá e sempre muda, né? Mas agora a gente tem uma outra pergunta aqui, que também é uma pergunta Ela é, grande. aham, complexa. Vou falar teu nome certo? Letiele, isso? Isso, tá. A Letiele está trazendo aqui sobre a gestão da consequência numa cultura mais frenética em crescimento e resultados, mas com líderes pouco resilientes em maturidade profissional. Tá, gestão da consequência a gente está falando aqui sobre, eventualmente, sobre estrutura de reconhecimento, estrutura, às vezes, de sanções, né? Como é que eu lido com, depois do fato, qual é a consequência do fato, né? Botar assim bem, de forma bem leiga. Às vezes não é por aí que tu vai começar, né? Eu vou ter que construir resiliência, maturidade profissional, para depois falar sobre esse tema. Mas tem coisas que são inegociáveis dentro das empresas, né, minha gente? Então, isso, código de conduta, essas coisas todas, hoje em dia, a maior parte das empresas tem, né? Então, talvez é isso, construir um mínimo de um código de conduta para nortear. E esse também é um tema dentro do desenvolvimento de lideranças, tá? Recentemente, a gente teve a oportunidade de construir um módulo num PDL sobre cultura de integridade. E foi muito rico. O líder às vezes se sente sozinho, porque ele está vendo que algumas coisas estão acontecendo, mas como é que ele dá feedback? Que canais que ele utiliza? Quais são os mecanismos que a empresa dispõe? E o líder não está sozinho quando ele percebe que tem alguma coisa que está fora do sistema de governança. Então, criar esse espaço para a gente conversar sobre isso e às vezes é começar lendo o código de conduta. Que norma... Expandindo Uhum. isso, a gente começa a entrar em aspectos, inclusive, legais, né, dentro da Isso. organização, De né? responsabilidade da empresa, claro. De responsabilidade da empresa, exato. É. Então, talvez o início de novo, aqui não tem uma resposta, né? Que é uma pergunta do Johnny. Eu vou trabalhar em formatar um mínimo de um código de conduta, eu vou trabalhar no amadurecimento da inteligência emocional, né, nível de resposta a situações sensíveis. A empresa está com um sistema de governança bem parametrizado. Então, porque às vezes a gente também vai botar no desenvolvimento de lideranças toda a solução de uma determinada situação que a gente está vivendo. E ela talvez não seja suficiente. Então, fazer um bom diagnóstico para entender qual é a contribuição do sistema de governança, dos líderes, das decisões de conselho, diretoria, até chegar no gestor, por exemplo, né? Então, e aí montar uma estratégia. E, desculpa, me apareceu uma outra coisa aqui na minha cabeça, que é ter muita clareza da visão da empresa. Visão estratégica e visão de cultura. Eu ia falar sobre o negócio, justamente, que é a primeira É. parte da pergunta, né? É uma cultura mais frenética em crescimento e resultado, né? Mas, ok, mas qual é a natureza dessa empresa? Está a serviço de quê esse crescimento e resultado? A intenção é tornar Uhum. sustentável esse resultado, ou seja, essa Uhum. empresa está sendo feita para durar 5 anos, ou a ideia é que ela Uhum. prossiga, sabe? É uma startup ou é uma, né? Uhum. Então tem que pensar um pouco também em qual é a natureza desse negócio, né? É. Mesmo assim, da forma mais Aham. estratégica possível, Aham. né?
Sim. Então, isso também é bem importante. A gente não pode esquecer que um desenvolvimento de lideranças dentro da organização, patrocinado pela empresa, ele está a serviço da cultura, que está a serviço da estratégia. Então, se eu fizer um programa genérico, né, não é muito nosso. Quando a gente faz, a gente tem programas abertos dentro da Angatu e tem programas dentro das organizações. Quando eu faço programa dentro da organização, eu preciso entender esse aspecto e adaptar o programa de desenvolvimento de liderança a esse desejo de cultura, que está a serviço da estratégia, né? Então, então, esse é importante a gente estar atento e conectado. Quando tu faz um programa que tu manda alguém para estudar em algum lugar, bom, aí tu tem que fazer um bom acordo de o que que tu quer que essa pessoa aprenda naquele lugar e como que ela vai importar esse conhecimento dentro da organização. Aí, dentro da gestão de pessoas, pessoas e cultura, enfim, do nome que vocês derem nas empresas de vocês, esse é um outro processo que chama gestão do conhecimento. Daí isso é um outro conversa consciente, porque esse é um outro tema que também é pouco explorado dentro das organizações, mas influencia direto o desenvolvimento de liderança, porque as pessoas aprendem coisas, mas não necessariamente encontram ambientes ou mecanismos de importar esse conhecimento para dentro da organização. Então é como se a gente expandisse a nossa consciência, o nosso repertório, mas não encontrasse solo suficiente para colocar esse conhecimento e isso gerar o amadurecimento dentro da organização. Isso, Leite, ele tem alto impacto em cultura, porque daí eu ensino as pessoas, mas se eu não tenho esse solo fértil, fica um pouco mais complicado. E aí isso é transformação cultural na veia, assim. Tá? Aí Eu uma gosto da outra analogia de. Desculpa, Carol, te Uhum. interromper. Eu gosto da analogia de fazer aprender uma nova língua, né? É, Tu vai uhum, aprender uma nova língua e volta para casa falando uma nova língua, mas é, ninguém fez a aula de nova língua, né, em casa. é, Ninguém fez inglês, só tu fez aula de inglês. é, Não vai conseguir conversar com as pessoas em casa, né, em é, inglês. Então, tu tem que encontrar esse solo fértil. E isso é muito importante, Carol, que está trazendo, porque a formação dos programas de liderança que, né, de fato, voltando um pouco ao roteiro, porque eu sei que tinha isso no nosso roteiro, uhum, tu ia me perguntar, mas é muito importante tu manter uma sustentabilidade da liderança para facilitar o orçamento, para facilitar uhum, uma série de energias que tu despende, né, em modelos uhum, mais rápidos, mais, enfim, fáceis de se fazer desenvolvimento, uhum, que é não levar em consideração qual é o contexto estratégico, qual é o contexto de sustentação disso. Então, tu tem uhum, que ser parceiro do RH nesse desenvolvimento, uhum, tem que ser parceiro da gestão, tu tem que entender o uhum, que, que a gestão também está esperando. Muitas vezes, começar o desenvolvimento pela gestão, né? uhum, Porque a gente diz que lá pelas tantas, né, a fervura começa a bater na panela e vai expulsar essa panela, ou seja, uhum. todos os gerentes vão fazer desenvolvimento e os diretores bonitos Diretores ficaram em não. casa. Isso. Os Aí os gerentes, diretores como é não. que eles voltam? Como é que eles voltam, né, para casa? Eles voltam cheio de ganas, né? É, Então alguém vai bailar, seja a cultura, seja os diretores, é, né? Então assim, para tornar isso sustentável, a leitura estratégica ela é muito importante. Ninguém tá, né, não precisa entrar em todos os pontos estratégicos, mas onde é que está se querendo chegar é, é, com aquele desenvolvimento, né, no médio é. prazo, pelo menos. Daí tu traz uma expressão, que até tu vai sair nas tuas programações aí, das nossas comunicações, que o Dante traz uma reflexão sobre o sistema de liderança para dar conta dos desafios da organização. Então, aí é a estratégia. Isso aqui não é, né? Eu sei que tem líderes aqui na sala, mas que líderes que não são de RH, mas isso é estratégia do desenvolvimento de liderança. E esse é um tema super importante quando eu vou despender algum valor financeiro, investimento de tempo e dinheiro para o desenvolvimento de liderança. Eu preciso pensar em estratégia. A serviço do Uhum. que está. Aí eu entro numa outra seara aqui que a gente não vai ter tempo, infelizmente, de explorar, mas é a serviço do que está o programa, que objetivos que eu tenho, por onde eu começo. Porque às vezes eu vou começar até com uma liderança que está em mais para baixo para construir business case, assim, para construir um caso de sucesso, para depois a auto-administração. Então, tudo isso pode ser bem intencional dentro do desenho da organização. Então, e aqui é a parceria de entidades dentro da empresa com a consultoria. Isso pode ser bem importante para ajudar a garantir a sustentabilidade no longo prazo, né? Então,
Enfim, E acho tem que esse aspecto, e tem esse aspecto relacional que, de novo, a gente não uhum, mede, a gente não vê, que é tu conseguir articular com outros uhum, setores dentro da organização, com o RH, com a gestão, a construção desse programa, para que ele uhum, seja um compromisso público, para que é, todo mundo entenda, todo mundo faça parte desse programa, sabe? Então, é, esse programa foi construído a, sei lá, 6 mãos. A gente é, contratou uma consultoria, mas nós, enquanto RH, nós estávamos o tempo inteiro ali participando, né? é, E de preferência não em sala de aula, né, Carol? Mas enfim, a gente estava o tempo inteiro participando é, da construção das reflexões, da sustentação disso, né? Porque um dia a gente vai embora, e eu gosto muito disso, de dizer isso, que um dia a gente vai embora, e eu fico muito preocupado com o que fica. Né? E só aham, que o que fica tem um tema de casa para ser feito, que é esse tem, aí, né? Que é a gente sim, pensar nessas diferentes camadas da liderança dentro da organização e desses conhecimentos que vão ficando e vão se depurando de acordo com os sim, nossos novos desafios e tal. Realmente a sim. gente precisaria de um novo Uma Conversas nova Conscientes para edição. falar sobre isso. É, sim. É, tchau, Letiele. Obrigada por avisar. Tô saindo. Até mais. Pois é, a gente vai ter que marcar outro, Dante. O que que nós vamos fazer? Já são 8 horas, passou voando, gente. E isso que Nem é mais. seguimos o roteiro. É, Tem um roteiro isso. pronto aí, então, para o próximo. Mas eu já devia saber, porque eu faço roteiro e nunca cumpro. Aí eu pensei, porque né, a gente sempre, sempre isso acontece. Os desafios são sempre outros, né? São sempre outros. Então, talvez, Dante, quem sabe vamos para alguma mensagem final, Dante, que tu traz, eu trago, e aí a gente depois, enfim, a gente fica à disposição de quem tiver dúvidas, perguntas, mas mensagens finais, e aí a gente faz um fechamento aqui da nossa conversa. Tá. Eu acho que a gente tem que pensar bastante, né? Eu falei, felizmente o Johnny me deu chance para falar sobre desenvolvimento vertical. Então, eu acho que a gente pensar um pouco sobre esse tipo de maturidade emocional. Tudo que a gente fala em teoria ele se traduz em comportamento, ou seja, a gente Uhum, conseguir internalizar que a gente precisa despersonalizar, né? Quando a gente está uhum, conversando com o liderado, com o líder e tal. Então, assim, esse aprofundamento na consciência eu deixaria como recado final, e que eu não tive a oportunidade de falar, tá, Carol? Que é a nossa ampliação de repertório. Ou seja, a uhum, gente aprender coisas diferentes, a gente entender o que que a gestão está fazendo mesmo, de fato, quais são as uhum, ferramentas, o que o marketing está fazendo, qual é o planejamento da empresa para os próximos 5 anos, a gente procurar uhum, coisas, inclusive, de fora da nossa caixa, né? Em vez de uhum, a gente costuma dizer que a gente precisa sair da caixa. Não, a gente pode ficar na nossa caixa desde que a gente traga coisas novas para dentro dessa caixa. Então, a é, busca de referência para a liderança, ela é muito, muito, muito importante. Assim, a é, gente saber falar e saber se aprofundar em vários temas, né? E a gente, uhum, pelo menos, ter algum conhecimento sobre ter referência sobre alguns assuntos. Então, é mais ou uhum, menos isso que eu deixo, a gente conhecer um pouco da gente, um pouco de dentro, né? Um pouco desse aprofundamento vertical que eu falei e um pouco do que está fora e trazer para dentro. É, é isso, Carol. maravilha. Talvez a minha contribuição no fechamento olha, tudo começa na gente. Eu ando por um tanto de lugar e vou sempre parar na mesma coisa. Tudo começa na gente. As pessoas projetam dentro das empresas e etc. E criar momentos de reflexão para a gente ampliar nossa capacidade de autopercepção e de nomear as situações que a gente vive. E buscar essa ampliação de repertório que o Dante traz, hoje em dia nem tudo a gente vai poder saber a gente, mas saber quem faz, sabe? Então eu sei que na minha empresa tem alguém que é super bom em People Analytics, em Big Data, sei lá, o Big Data é antigo já, mas é em bases de dados complexas, em Inteligência tecnologia, artificial. inteligência artificial. Então, eu saber quem são as referências para poder me conectar. Eu acho que isso hoje é o valor das conexões. Os líderes, não, isso não significa. Desculpa, me veio uma outra coisa na minha cabeça aqui, que às vezes as pessoas confundem pedir ajuda com fazer construção colaborativa dentro da empresa. Tu tá pedindo ajuda, mas antes de pedir ajuda, tu tá fazendo uma articulação estratégica dentro da tua empresa. Tu não precisa, não é assim.
tu não saber não é um demérito, porque hoje em dia é difícil saber tudo, então tu fazer uma articulação de um tema, conectar as pessoas, fazer colaboração, montar time multidisciplinar, isso é maravilhoso, é uma super capacidade. Mas eu não entendo muito bem por que tá uma coisa da hipervulnerabilização, eu tenho que pedir ajuda. Isso é simplesmente o teu papel enquanto líder, conectar as pessoas e construir, não é nada mais do que isso. Então, também a gente aprender a dar o correto dimensionamento para as coisas. Talvez essa seja uma outra capacidade que hoje em dia a gente precisa ter dentro das empresas, para que a gente, né, a gente enquanto líder, líder de si, né, e dar o correto dimensionamento das nossas próprias questões e das questões que a gente vive dentro da empresa. Olha, a gente vai ter que fazer o outro, Dante. E agora? Vamos marcar outro. Carol, pois é, agora eu vou falar uma outra coisa, então. Eu tive um gestor que ele, quando eu ia pedir ajuda para ele me dizia, eu te ajudo, mas eu vou te pedir ajuda, tu vai ter que me ajudar também. Então, e aí eu via que às vezes ele me vinha com uns pedidos, umas ajudas que ele não precisava, no fim das contas. Mas ele fazia esse pedido, esse foi o meu crescimento, eu era jovem, ele fazia esse pedido para eu fazer parte da construção de um projeto qualquer com ele, assim, de uma estratégia qualquer com ele. Eu achava bem legal, a gente pode fazer isso também, né? Tipo, eu te ajudo, mas depois tu me ajuda também. Né? E É, aí pede qualquer coisa e estreita essa relação. Vou deixar vocês com uma última frase, tá? por Que é, favor. que é sobre conexões. Muitas vezes a gente, inclusive, tem vergonha, ou a gente, às vezes, não gosta das pessoas, né? Assim, tem Sim. e a frase que eu deixo para vocês é a frase. Eu vou procurar, tá? Quem disse essa frase? Ele disse: Não gosto daquele homem, preciso conhecê-lo melhor. Uhum. Né? Muitas vezes a gente só não está sabendo quem é a pessoa ou quem é a situação e a gente precisa ir lá conhecer, né? Trocar uma ideia Uhum. com ela. É isso. Muito obrigado a Uhum. todos e todas pela presença hoje à noite. Gente, muito obrigada. Quem quiser deixar uma palavra de como sai aqui no chat, ou quiser abrir o microfone de como está saindo dessa nossa conversa, a gente vai adorar saber. Que bom ver rostos conhecidos, Sara, que bom que tu conseguiu ver. Bem feliz. Se quiserem deixar uma palavra aqui no nosso chat de como saem da nossa conversa ou o que levam, a gente vai adorar saber. Dia 25 de agosto, a gente tem um outro Conversas Conscientes, mas sobre liderança feminina. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso. E vem a Sabrina Pese e a Marta Saft, que é Chief of Staff, é vice-presidente da ThoughtWorks para o CEO Global. Então, a gente vai ter uma super conversa também em 25 de agosto. Então, o Rafael sai com mais repertório na expectativa da próxima, reflexivo, e a capacidade de nomear a realidade tem me impactado muito, me feito refletir como líder. Que bom saber, né? Tá bom, gente? Muito obrigada a todos e esperamos vê-los em breve. Ficamos à disposição e se precisarem de algo, nos deixem saber. Tá bom? Até mais. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, tchau.